aula nova, né? Hipérboles, que é a parte 5 do estudo, capítulo 8. Então vamos ver, a gente viu parábolas, elipses e vamos ver hipérboles agora, né? Então, dependendo da posição do plano, quando você vai considerar a intersecção do plano com um cone, dependendo dessa posição, se ele for paralelo ao eixo de revolução do cone, você tem essas duas componentes assim, né, que são hipérboles, que, né, não são parábolas, são hipérboles. Então vamos ver, definição e equações. Definição de hipérbole. Hipérbole é o conjunto de todos os pontos do plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos é constante. Então veja, agora é uma diferença em módulo a dois pontos fixos. Essa diferença em módulo tem que ser igual a constante. Se você pegar a soma das distâncias de um ponto a dois pontos fixos igual a constante, você tem elipse. Agora nós vamos pegar a diferença em módulo, em valor absoluto. Tá bom? Então nós vamos considerar, né, de maneira semelhante, dois pontos, que eu já vou falar para vocês, são os focos. Vamos considerar aqui que essa medida, que essa distância entre os focos aqui é 2C, tá certo? Vamos considerar uma medida A. Agora aqui eu tenho uma medida A, né? Aqui do centro, aqui eu tenho uma medida A para a esquerda e A para a direita. Essa medida A aqui. Então agora vai ser, se a letra A vai ser menor do que a C, para a elipse o A é maior do que o C. Então agora o A é menor do que o C, certo? E vamos descobrir equações dessa definição algébrica aqui. Então vamos lá, distância de F1 e F2, 2C, vamos adotar que é 2C. O A menor, o A pertencente a R, né? O A menor que C, é um número A. Então 2A vai ser menor que 2C, né? E a gente dá para a gente perceber então que esses pontos aqui são pontos especiais, a gente vai chamar de vértices, né? São pontos onde você tem a diferença da distância, né? Em módulo igual a 2A, certo? Vamos em frente então. Assim, primeiro eu vou fazer o traçado. Como é que eu vou traçar essa hipérbole aqui quando você fixa um valor de C e um valor de A? Como é que eu faço o traçado? Então vamos passo a passo aqui, que lá no livro está um pouquinho rápido demais. Vamos passo a passo. Marque duas posições, então, F1 e F2, a uma distância igual a 2C um do outro. Marque também o ponto médio C, que a gente vai chamar que é o centro da hipérbole. Então, marquei F1, F2, marquei o centro da hipérbole, C. Essa distância aqui, então, distância C pequena. Você que escolheu. Escolha uma medida A menor que C e a partir de C marque os pontos A1 e A2 sobre a reta determinada por F1 e F2, de maneira que essa distância seja A. Tá? Então você escolheu uma medida A menor que C, então eu vou marcar um ponto A1 e o ponto A2 nesse mesmo segmento F1 e F2. Marquei. Traça a circunferência de centro C e raio C pequeno. Ela passará, obviamente, por F1 e F2. Claro, né? Peguei a circunferência, esse raio aqui é o C pequeno, então ela vai passar pelo foco 1 e pelo foco 2. Tracei, cinza aqui. Muito bem, levante perpendiculares ao eixo determinado pelos focos por A1 e A2. Determine pontos M, N, PQ de intersecções da reta com a circunferência. Então, aqui você levanta perpendicular no A1 e no A2, né? Que você escolheu essa medida A aqui. Você escolheu essa medida A, levantou perpendicular e marcou MN, PQ. Na intersecção com a circunferência de raio C pequeno. Perceba que estamos marcando um ponto M de coordenadas assim. As coordenadas, né? Como aqui é a A, né? Então as coordenadas são A e Y. A e Y. Sim, percebemos. Perceba que estamos marcando um ponto com A e Y. Sua abscissa X é a mesma que a do ponto A2. Então veja, né? A abscissa, quando eu estou considerando esse ponto M aqui, na circunferência, a abscissa do ponto é a mesma, né, que a do ponto A2. Então é o Azinho pequeno, certo? Muito bem. Sua ordenada respeita a equação. Então veja, a ordenada está aqui em azul, aqui nessa figura de vocês aqui, né? Então a ordenada, né, e a abscissa em verde. Então, cateto ao quadrado, igual a C ao quadrado, C pequeno ao quadrado,
que foi o raio da circunferência que a gente traz. Né? Então, eu tenho uma relação aqui entre essas coordenadas. A coordenada x do ponto M e a coordenada y do ponto M aqui, né? Chamaremos a tal medida da ordenada aqui, que estava em azulzinho, então, como eu tenho aquela relação, como eu tenho essa relação, eu vou chamar essa ordenada de raiz quadrada de c quadrado menos a quadrado, de b. Tá bom? Assim, denotação. Traça as diagonais MP e NQ. Então, eu vou traçar essas diagonais. Ó. Determinei 4 pontos, tracei as diagonais. Certo? Perceba que, nesse caso, podemos escrever a equação dessas diagonais. Como eu tenho, né, B e A, então a equação, essas diagonais estão passando pelo 0, 0, então é só mx. Y igual a mx. Quem é o m? B dividido por A. B dividido por A. Né? Positivo e negativo. Então são as duas equações. B dividido por A. Certo? Estou só relembrando para vocês que a reta que passa pela origem, né, tem essa equação mx, onde m é a tangente de θ. E o tangente de θ é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Tá bom? Né? Esse ângulo θ aqui, ó, certo? Oposto pelo adjacente. Então, esse é o M da reta. Então, eu tenho o B sobre A positivo e o B sobre A negativo. São duas retas que a gente traça, duas diagonais. Traçamos os dois ramos da hipérbole que passam pelos vértices A1 e A2. Esses ramos aproximam-se dessas retas diagonais, mas não as tocam. Né? E essas retas são chamadas retas assíntotas da hipérbole. Então, você faz um ramo passando por A2 e tendendo aqui a se aproximar da reta y igual a b sobre ax, para cima, aqui para baixo, e um outro ramo, né? Você vai chegando perto da reta. Essa a abertura, esse shape, aí, esse formato é diferente de uma parábola. Você vai tendendo a se aproximar das assíntotas. Tá? Você chega quão perto você quiser das assíntotas, tá bom? Mas não as toca. Essa é a maneira de você desenhar, fazer o esboço da hipérbole. Tá certo? Aí o meu desenho bonitão aqui, aí eu vou usar o desenho do livro, né? Não tá tão bonitão assim, mas eu estou usando para economizar tempo de fazer meu slide aqui. Então, né, no esboço dessa hipérbole, né, desses dois ramos, né, a hipérbole é uma curva, né, e é uma curva que tem dois ramos, tá bom? Então, nesse esboço da hipérbole, eu denoto aqui, ó, F1 e F2 são chamados focos. A distância entre eles é chamada distância focal, claro, né, assim como na elipse, né? O centro tem coordenadas, o mais simples é o 0, 0, depois a gente vai ver como é que fica a coordenada HK. Os vértices A1 e A2, né, são os vértices que são pontos da hipérbole, né? O eixo real, o eixo transverso, esse segmento A1, A2, tá? Eixo real, eixo transverso, que liga esses dois vértices aí da hipérbole. Nós temos um eixo imaginário, né? Nós temos um eixo imaginário aqui, que ligam B1 e B2. Veja desse caso aqui, né? Como no caso da elipse, se marcou A para a esquerda e para a direita, marcou medida B para cima e para baixo, obteve pontos B1 e B2, né? Com um númerozinho B. Na elipse, você traçaria a elipse passaria por B1 e B2. Aqui na hipérbole, os ramos da hipérbole não passam por B1 e B2. Tá? Então, esses pontos B1 e B2 não pertencem à hipérbole, tá? Por isso que a gente dá o nome desse eixo aí, B1 e B2, a gente eixo imaginário, ou não transverso. O eixo transverso liga pontos da hipérbole. Esse é o imaginário. Muito bem. Essas retas são chamadas de assíntotas, né? São retas assíntotas e a gente tem como calcular a expressão dessa reta, né? B dividido por A é y igual a esse m aí, x, e depois o outro é y igual a menos b dividido por A, né? Na outra reta. A relação pitagórica da hipérbole, agora veja, né? Você começou traçando circunferência de raio C, então o raio da circunferência aqui desse desenho é C. Aqui você tem um cateto de medida A e outro cateto de medida B. Né? Então, C ao quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Está vendo a diferença da elipse? Então, a gente tem duas
relações pitagóricas. A gente tem a relação pitagórica da elipse e tem essa da hipérbole. Está tudo no formulário. Né? Você vê que as letras estão em posições diferentes. A excentricidade é C sobre A, também é C sobre A. Só que veja, C é a medida da hipotenusa desse triângulo aqui, né? A é um cateto, então esse C sobre A vai ser sempre maior que 1, tá certo? E essa excentricidade aí que vai te dar a abertura desses ramos da hipérbole, né? Quanto maior for esse E, maior é a abertura dos ramos. Quanto menor, mais próximo de 1, mais fechadinha né? Esse formato da hipérbole, tá bom? Essa é a excentricidade. Ah, um nome especial. Se esse ângulo, eu grafei em azul aqui, vou fazer por cima aqui, ó. Se esse ângulo entre as duas retas, se esse ângulo aqui entre as duas retas for de 90 graus, né, π sobre 2 radianos, a gente diz que essa hipérbole é uma hipérbole equilátera. Daí esse retângulo que vocês estão vendo na figura aqui é um quadrado. Aí o A é igual a B. Certo? Se o A for igual a B, a hipérbole é a hipérbole equilátera. Esse ângulo θ aí, não é aquele θ pequenininho do triângulo. Aí é entre as duas assíntoses. Tá? Se for π sobre 2 radianos, é chamada de hipérbole equilátera. E a gente precisa, então, ver como é que a gente obtém equações dessa hipérbole. Tá bom? Deixa eu limpar aqui. Bom, vamos considerar, então, centro 0, 0. Eixo real sobre o eixo do x, que depois a gente vai considerar o eixo real sobre o eixo dos y, tá? E um ponto P de coordenadas xy na curva, na hipérbole. P de coordenadas xy percorrendo a hipérbole, tá? Os focos ficam na posição menos c,0 e c,0, tá bom? Então, pela definição, ó, módulo da diferença das distâncias de P aos focos. Isso tem que ser 2A, tá bom? 2A. E o 2A vai ser menor que 2C, né? Tá certo? Ó, medidinha A aqui e a medida C, né? Que vai até o foco, que é maior do que o A. Então, essa é a exigência que a gente faz. Ao fazer essa exigência, a gente pode calcular aqui, né, raiz quadrada, né, da diferença das coordenadas dos pontos, colocar tudo dentro do módulo igual a 2A. Aí vamos trabalhando. Aí você, o 2A, né, considerando positivo, né, com A foi escolhido positivo, então eu vou passar raiz quadrada igual a 2A menos, né, isso aqui vai para cá positivo, ó. Esse raiz vai para lá positivo. Aí eu vou elevar os dois lados ao quadrado, vou trabalhar, né? Leva os dois lados ao quadrado. Eu trabalho da mesma maneira que lá na página anterior você trabalhou para obter a equação de elipse. Tá certo? Aí você faz lá aquelas 10 passagens, tá? E quase no finalzinho você usa a relação pitagórica da hipérbole, faz a substituição, e aí você chega numa equação reduzida. Veja, tem uma grande diferença entre essa equação reduzida aqui e a equação de elipse. Tá? Um sinal negativo numa das fraçõezinhas aqui. Nesse caso, como a gente começou fazendo esboço e considerando eixo, né, real horizontal, o sinal positivo fica no x². O sinal negativo fica no y. O sinal negativo vai ficar dando a direção do eixo imaginário, né? Aquele menos B1, B1, B2, né? O eixo imaginário é marcado por esse sinal aqui. Só que você não pode cair nas pegadinhas do autor na hora de resolver exercício, porque o autor, de sacanagem, às vezes ele põe essa equação aqui e põe menos 1 para cá. Então, cuidado, a equação típica, deixa eu apagar, a equação típica é x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Tá bom? Prestar sempre atenção que tem que ser igual a 1. Aí você olha o sinal aqui. Então, nesse caso, o sinal está no y, né? Direção imaginária. Se, veja, prestando atenção, se aqui eu tenho 1 e o sinal negativo está no x², é porque aí a hipérbole, né? Aí a hipérbole está com seus ramos para cima e para baixo do centro. Né? Aí o eixo real dela está na vertical. É o imaginário que está, aí é o imaginário que está na horizontal. Então, olhando sempre,
Equação típica igual a 1. A fração que tiver sinal negativo vai te dar a direção do eixo imaginário. A interrupção, né? O que separa os ramos da hipérbole. Tá bom? Muito bem. Equações reduzidas, continuando. Então, aqui, ó, isso. Então, ó, x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Não é? Então, sinal negativo em y. Tá? Então, a hipérbole é interrompida aqui na direção do y, né? Tem pontos no eixo x. E, assim, tá? Eu estou grafando aqui, né? Então, e esses pontos que pertencem à hipérbole estão nas posições menos a,0, a,0. Tá vendo? É o denominador. É a medida que está dada a raiz quadrada do denominador. No outro caso, né, se você recebe essa equação aqui e o sinal negativo está em x, o sinal negativo está no x quadrado, é porque os ramos da hipérbole estão aqui, para cima e para baixo do seu centro. E veja, então, quem vai ser o a? O a vai ser a raiz quadrada do denominador que acompanha a fração positiva. B é a raiz quadrada do denominador que acompanha a fração negativa. Sempre. Vou voltar ao slide. Ó, então, o a, x quadrado, positivo. Aqui, se você tiver esse sinal, o a vai estar embaixo do y quadrado. Tá? Essa é a medida a. A para cima e a para baixo aqui do centro, que são os vértices. Tá bom? Não pode confundir. Aqui, estava grafando, né? O a está embaixo do y quadrado nesse caso. Exemplo 7. Aqui, neste exemplo 7, nós vamos considerar a hipérbole de equação x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado sobre 9 menos y quadrado sobre 4 igual a 1. Não? Então, ó, prestando atenção, igual a 1, tem que ser positivo aqui. O sinal negativo está acompanhando y quadrado, certo? Então, eixo imaginário y. Então, eixo real, né, na horizontal, para x, certo? Porque, veja, quando você considerar y igual a 0, eixo x, você tem que resolver essa equação. Então, seu x quadrado vai ser igual a 9, x será menos 3 ou mais 3, certo? E quando x for 0, você não tem solução para y, tá bom? Então, a sua hipérbole não intercepta o eixo y. Tá? É uma outra maneira de você guardar isso aí, né? Guardar essas informações. Eixo real horizontal, né? Sinal positivo aqui. O A é 3, tá? Estou observando o A 3. O B é 2, tá bom? A relação pitagórica para hipérbole é esta aqui, ó, c quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Então, eu tenho a medida do c igual a raiz de 13, tá bom? Aí, avançando. Então, os meus vértices, menos 3, 0. 3, 0. Este aqui é imaginário, né? Ele não, o A1 e o A2 pertencem à hipérbole. O B1 e o B2 não pertencem à hipérbole. São vértices, estão naquele retângulo ali que a gente usa, né? Que tem aquelas diagonais que são as atsíntotas, a gente usa para esboçar a curva, mas eles não pertencem à hipérbole, né? São vértices imaginários, né? Esses A1 e A2 são vértices reais, estão na curva. As assíntotas, então, né? As assíntotas, então, são retas que têm a forma mais ou menos mx, um de m, então, ó, né? Então vai ser B, né? E aqui você tem A, né? Porque o eixo imaginário é na vertical, né? Então essa medida B fica no cateto oposto. Então é y igual a B sobre A e y igual a menos B sobre A x e y igual a menos B sobre A x, tá bom? Então ficam essas duas retas aqui, a mais 2/3 de x e y igual a menos 2/3 de x, são as assíntotas. Os focos, então, estão sobre o eixo x, distando c pequeno, né, que a gente calculou, está no slide anterior, isso, c pequeno, que a gente calculou, que é raiz de 13, distando c pequeno do centro, que é o 0, 0. Então está em menos raiz de 13, 0, e mais raiz de 13,0. Está aqui a ilustração. Né? Então eu tenho um foco aqui e tenho outro foco aqui, distando C, que é maior do que essa medida 3 aqui, do centro 0, 0.
né? Veja, então aqui, ó, B1 e B2, no nosso caso aqui, ó, são vértices imaginários, eles não estão na curva. A1 e A2, eles estão na curva, né? Aí você desenha, levanta essas perpendiculares, pode traçar esse retângulo, põe nas diagonais, B sobre A, né? Menos B sobre A, e começa a traçar essa hipérbole aí, de maneira que esses ramos chegam próximo, né? Eles se aproximam das assíntotas. Tá bom? Dá para você fazer esse esboço com a lapiseira, com borracha, a gente vai corrigindo o traçado dessa curva aqui e faz uma curva razoavelmente bonitinha, tá bom? Aqui eu mostro no GeoGebra, né? As posições de A1, A2, B1, B2, F1 e F2. E cadê meu traçado? Ah, tracei. Eu estava fazendo o que você faz no papel, né? Eu fiz aqui o que você faz no papel, né? As posições dos vértices, as posições do foco. Eu levanto as perpendiculares, traço, né, por B1 e B2 também essas retas horizontais aqui, para poder traçar as assíntotas, né? Porque aqui eu tenho B, aqui eu tenho A, então eu sei essas equações das assíntotas, né? Então, mais ou menos B sobre AX, tá? Conheço essas assíntotas. Aí eu faço esse traçado aqui, né? Aqui eu fiz no GeoGebra, evidentemente, né? Você põe a equação, ele traça bonitinho a ilustração da curva, né? Mas a gente faria com lápis e borracha aqui, tá bom? Certo? Vamos para frente. As equações das retas assíntotas mudam conforme o eixo real esteja na horizontal ou na vertical. Sim, porque o B e A, eles vão mudar. O A não fica sempre na horizontal e o B na vertical, né? Porque a tangente, é isso que eu estou argumentando aqui, ó. Nesse caso, você tem B aqui na vertical e A na horizontal. Então, a equação dessa reta simples aqui é y igual a B sobre AX. Mas se a hipérbole, né, se a hipérbole toca o eixo y, o B e o A mudam de lugar, né? O B e o A, aí o A fica na vertical e o B na horizontal. Então, as equações, aí, em vez de ser B sobre A vezes X, né, MX, vai ser A sobre BX. Mas eu acho que cada caso do exercício aí você vai considerar isso, né? Porque as equações são y igual a mx, né? Y igual a tangente de θ vezes x. Sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vou ilustrar aqui, ó. Neste caso, hipérboles com eixo real horizontal, eu tenho cateto oposto B e cateto adjacente A, né? Para obter o M da reta e o menos M da outra reta. Aqui nessa ilustração, né, você vai perceber que o cateto oposto, veja, aqui já é o caso onde o sinal de menos está no y quadrado, né? Aí você vai perceber que essa medida vertical aqui é que é A. Então, isto aqui é que é A. Ó. Este cateto oposto é que vai ser o A. O cateto adjacente é que vai ser o B. Então, a equação desta reta aqui é y igual a A sobre BX e outra negativa. Tá bom? Então você presta atenção, né? Não precisa ficar decorando. É só você perceber, né? Ah, é cateto oposto. Então, nesse caso, é o A. É o A sobre B. A equação da síntese lá para você escrever o M. Tá bom? Então, são duas expressões, né? Neste caso, as equações são mais ou menos B sobre A. E, neste caso, as equações são mais ou menos A sobre B. Tá? Exemplo 8. Vamos em frente. Considere essa curva aqui, ó. X quadrado menos 4y quadrado mais 16 igual a zero. Determine semi-eixos, vértices, focos, excentricidade, assíntotas e esboço da curva. Evidentemente, nessa seção aqui você já está recebendo a equação geral de hipérbole. Não é de elipse, porque, veja, já foi chamada a atenção para vocês isso. Os sinais na equação geral, sinal com x quadrado, y quadrado, sinais iguais, elipses. Veja, hipérbole, sinais diferentes. Sinais diferentes, tá? Então vamos lá. Eu já trouxe as passagens prontas aqui para economizar. Peguei a equação geral, né? Mas ela não me conta muito. Eu preciso pôr na forma reduzida para saber quem é o centro, para saber quem é o A, o B, para poder esboçar, né? Para calcular o C e saber onde estão os focos. Então vamos em frente, que já está tudo pronto aqui, ó.
x quadrado menos 4y quadrado menos 16. Evidentemente, eu vou dividir os dois lados por menos 16, porque eu quero a igualdade igual a 1 aqui, né? Então, fazendo isso, eu obtenho esta equação aqui, ó, veja, sempre igual a 1. Não quero menos 1. 1. Então, ó, sinal negativo acompanhando x quadrado. Y quadrado sobre 4 e menos x quadrado sobre 16. Tá certo? Então, ó, menos x quadrado. Menos x ao quadrado. Vai indicar para você a direção imaginária. Tá? Então, os pontos que pertencem a essa hipérbole estão na vertical. O A é 2, o B é 4. B. O A está na vertical agora. Vamos lá, próxima passagem. Ó. Eixo real vertical. O A é 2 e o B é 4. Quais as equações das assíntotas, então? Então, só se lembrar, ó, né? Hipérbole assim, então é o A que está para cima e para baixo da ordenada do centro. Então, quando você pensar aqui na equaçãozinha, no retângulo central, aqui esse cateto vai ter medida A e esse outro cateto medida B. Então, as equações das assíntotas aqui são A sobre B, mais ou menos A sobre B, x. Tá bom? Então, não tem erro, não. E os focos? Bom, relação fundamental da hipérbole, c quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Então, eu faço minhas contas aqui, raiz de 20. 2 raiz de 5 é o c. Então, os meus focos, eu me desloco do 0, 0, c para baixo e c para cima. Né? Dois focos, medida c para baixo, da altitude 0, da ordenada 0, e 2 raiz de 5 para cima, da ordenada 0. Excentricidade desse exemplo aqui, c sobre a. 2 raiz de 5 sobre 2. 2 raiz de 5 sobre 2. Raiz de 5 é a excentricidade. Nesse caso, a hipérbole, a excentricidade é maior do que 1. A gente já viu. Né? Aqui eu já coloquei todos os elementos, então, nessa tela aqui para economizar tempo. Ó. Então, centro 0, 0. Eu marquei aqui 2 unidades, né? Eu marquei aqui, ó, A para cima, A para baixo, 2 unidades. Daqui até aqui o GeoGebra já está marcando, quanto que era mesmo? 2 raiz de 5? Não, o C era 2 raiz de 5. Aí ele já marcou 2 raiz de 5 aqui para cima, ó. 2 raiz de 5 aqui para cima, 2 raiz de 5, 2 raiz de 5 aqui para baixo, né? O A e o C. Então veja, aqui eu vou marcar o B, 2 unidades, aqui eu vou marcar B também, 2 unidades, para considerar esse retângulo principal aqui, né? Cujas diagonais são as assíntotas. Então, deixa eu limpar todo esse rabisco aqui. Então, veja, as diagonais do retângulo. Essa medida aqui é A e esta medida aqui é B. Então, fica fácil. Aqui essa reta tem equação y igual a sobre b, x. E essa outra aqui, y igual a menos a sobre b, x. Não tem como errar. Se você perceber como é que é a construção, né? Não ficar decorando, porque depois você confunde. Ah, mas nesse caso é b sobre a, nesse caso é a sobre b. Faça o esboço, veja as medidas que você marca. Veja quem é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o m da reta que passa pela origem. Então, os elementos todos já estão aqui, traçados. Né? A hipérbole é esta curva em azul. Veja, essa reta e a outra reta não fazem parte da hipérbole, mas a gente sempre desenha. São as assíntotas da hipérbole. Tá bom? Como então a gente desenha, mas não faz parte da hipérbole. Como a gente sempre marca aqui B1 e B2, mas esses vértices B1 e B2 não fazem parte da curva. Né? Vamos em frente? Exemplo 9, então, para a gente ir terminando a nossa aula aqui. Considere essa x quadrado menos y quadrado igual a 4. Então, determine semi-eixos, vértices, focos, centricidade, esboço. Vamos em frente, trabalhar. Vou colocar na forma padrão. Então, vou dividir por 4, né? X quadrado sobre 4 menos y quadrado sobre 4 igual a 1. Então, estou percebendo... Bom, vamos ver o sinal aqui. Igual a 1. Sinal negativo em y. Então, hipérbole intercepta eixo x. Sinal negativo imaginário, né? Na vertical. Né? Bom, o a, então, a ao quadrado é 4. E b ao quadrado é 4. Então, a é igual a b.
nesse caso. Nesse caso, o A é 2, o B é 2. Aí a gente tem a tal da hipérbole equilátera. Tá? Porque aquele retângulo que a gente traça de apoio, na verdade vai ser um quadrado. Né? Consequentemente, as equações das assíntotas serão y igual a x e y igual a menos x, porque o A é igual a B. Então, vamos lá. Então, o A é igual a B. Então, vértices reais, menos 2, 0, 2, 0. Vai ver. Vértices imaginários, né, na altura, 2 unidades para baixo e 2 unidades para cima, B1 e B2. As assíntotas, então, né, então a minha hipérbole é mais ou menos assim, né? Eu tenho essa medida A e esta aqui na vertical vai ser a B, né, a imaginária, certo? Mas o A é igual a B, né? No caso aqui é B sobre A menos B sobre AX. Mas como são iguais, então eu vou ter equações y igual a x, y igual a menos x. Tá bom? E os focos onde estão? Aqui. Igualdade a relação trigonométrica das hipérboles aqui. C quadrado igual a quadrado mais B quadrado. Então, C quadrado é 8, 2 raiz de 2. Então, os focos me desloco 2 raiz de 2 para a esquerda, do 0, 0, e 2 raiz de 2 para a direita, do 0, 0. Tá certo? Excentricidade, C sobre A, 2 raiz de 2 sobre 2. Excentricidade é raiz de 2. Tá bom? Então, todos os dados. E aqui eu já marquei tudo de uma vez, em vez de ficar mostrando de pouquinho em pouquinho, já pus tudo aqui no GeoGebra, já está tudo construído aqui, ó. 2 unidades aqui no A, 2 unidades no B, né? Tá vendo? Retas y igual a x, y igual a menos x. Traçado da hipérbola aqui, foco F1, foco F2, certo? Naquele exemplo lá. Esse é um exemplo de hipérbole equilátera, tá vendo? Ó o ângulo θ aqui daquele desenho do livro aqui, ó. Aquele ângulo θ é o ângulo entre as duas assíntotas, 90 graus. Né? Aquele retângulo que serve de apoio para a gente traçar as diagonais é um quadrado. Então, era chamada de hipérbole equilátera. É só o nome, né? Exemplo 10. Vamos em frente. Uma hipérbole tem focos 1, 5, 0 e menos 5, 0. E a medida do eixo real é 6. Determina uma equação reduzida. Opa! Então, agora você recebe outros elementos, né? Veja, focos menos 5, 0 e 5, 0. Então, os focos estão no eixo x, certo? Se estão no eixo x, olha a equação típica ali que eu estou escrevendo. Positivo, né, no x quadrado sobre a quadrado. Negativo no y quadrado sobre b quadrado, igual a 1. Tá bom? A posição dos focos indica que o eixo real é horizontal. Logo, uma equação reduzida é dessa forma. Igual a 1 e com sinal negativo no y quadrado. Vamos em frente. Este 5 que aparece aqui é o C. Né? É a medida C. A distância do centro ao foco. O C é 5. Tá? C, então, é 5. Ele me diz que o eixo real mede 6 unidades. O eixo real mede 6 unidades. Então, o 2A mede 6. O A mede 3. Tá? O A mede 3. 3. Veja, o C é 5. O A é menor que C, no caso das hipérboles, né? O vértice, e aí eu tenho os focos, né? Vértices e focos. Então, o A vale 3 aqui no caso. O C vale 5. Dá para descobrir o B, né? Conheço o C, conheço o A, eu descubro o B. B quadrado, 16, B igual a 4. Né? Números inteiros, é exemplo no livro. B igual a 4. Certo? Então, a equação vai ser x quadrado sobre A quadrado menos y quadrado sobre B quadrado, 16, igual a 1. Né? E aí eu sei, ó, já sei o esboço. O esboço, o B aqui, ó, 4 para cima, 4 para baixo, 3, 3, ali o C é 5, né? Foi dado no enunciado, né? E aí eu tenho as equações aqui, ó, B dividido por A, como M e como menos M, certo? Aqui, ó, aqui está em maior, né? Veja, como eu subi B, desci B e andei A para cá, né? Então, a equação dessa assíntota aqui de cima, de cima não, né? Essa equação aqui, y igual a B sobre A vezes x, passa pela origem. Então, é
4 sobre 3, né? 4/3 de x. E a equação dessa outra reta aqui é y igual a menos 4/3 de x, né? Reta pela origem. Tá certo? Focos, né? Já tudo que foi pedido, né? E o esboço, né? Que aqui eu fiz no GeoGebra, tá bem bonitinho. Tá certo? Próxima aula, então, a gente vai ver como é que ficam as equações das hipérboles se o centro não for o 0,0. Se o centro não é 0,0. E as equações paramétricas também, porque se você quiser descrever, né, uma partícula andando em cima de uma hipérbole, você tem que considerar parametrização da curva para você descrever uma partícula numa trajetória como essa. Então, isso a gente vai ver na próxima aula. Até lá!